Dia dos Namorados chegando, aí eu fiquei pensando cá com meus botões, como é que seria o Elvis como namorado. Bom, é claro que a gente tem toda essa visão, né, do Elvis, ou o estereótipo do pegador, com uma faceta mais romântica, mas como era de fato isso na prática? A gente tem aquela imagem do Elvis casado com a Priscilla Presley e os envolvimentos assim aleatórios que ele teve durante a vida, etc. Mas eu tô lendo esse livro aqui, ó, maravilhoso, Elvis, o último trem para Memphis, da editora Belas Letras. O livro é do Peter Guralnick. E cara, eu tô apaixonado pela história porque assim, conta a vida do Elvis desde a infância até o estrelato. E aí, eu tô vendo os envolvimentos amorosos dele e eu fiquei encantado aqui, achei super fofinho o primeiro namoro sério que ele teve com a Dixie Locke. Esse romance aqui é retratado no capítulo Without You, que é bem fofinho também, logo no começo do livro, 100 páginas do livro, o livro tem quase 700 páginas, mas no comecinho fala um pouquinho dela. Foi o primeiro namoro sério assim do Elvis. Acho que antes disso ele teve um relacionamento lá com uma menina, a menina trocou ele por um cara, um militar, ele ficou doido da vida, pegou a foto, que descobriu a foto do cara na carteira da menina e pisoteou, chorou, nossa, super triste assim. Aí no caso da Dixie foi um relacionamento assim bem fofinho, foi o primeiro relacionamento sério. O que é legal falar sobre isso, né, apesar de parecer uma coisa meio frívolo assim, né, uma coisa meio banal perto da carreira dele, do que ele representa, etc, é mostrar um pouco dos aspectos humanos do Elvis, né, porque quando a gente fala de namoro sério, a gente começa já meio que pressupor que existe um envolvimento de ambas famílias, né, e isso mostra também a relação que o Elvis tinha com as mulheres e também com as mulheres com a família dele e ele com a família das mulheres, sabe? Uma coisa assim. Então é legal pra pegar um pouquinho dessa dinâmica e entender um pouco lá do ser humano que foi o Elvis, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, começando a história, é o seguinte: eles se conheceram numa congregação, eles frequentavam a mesma igreja, e aí isso lá em Memphis, né? E aí o que acontece? Logo que a Dixie viu o Elvis, ela foi amor à primeira vista. Não digo amor, mas assim, ela se interessou bastante, porque era um cara diferente. E aqui eu preciso dizer que o Elvis, quando eu digo diferente, era diferentão mesmo. O cara usava um cabelão mais comprido, umas roupas com uma combinação de cores estranhas, tipo rosa com preto, sabe? Ele andava com sapatos meio puídos, etc, uma roupa meio velha, mas ele tinha estilo. Mas isso chocava muito a galera daquela época, da década de 50, porque imagina, né? Todo mundo retinho, aquele cabelo cortado num esquema militar, engomadinho e tal, e de repente o Elvis com cabelão, costeleta e tal. Então isso já chamava bastante atenção. Só que ela não deu o braço a torcer. Teve uma vez lá que eles estavam acho que na igreja mesmo, e ela soltou assim no ar entre os amigos, né? Porque ele estava perto, mas para ele escutar, que ela iria numa pista de patinação no sábado, torcendo para que ele escutasse, né? E que de fato aconteceu mesmo, ele escutou, e no sábado, quando ela chegou lá, ele tava lá. Só que ela não deu, né, a entender que estava interessada por ele, e ele também não, ele ficou com aquele jeitão meio, vamos dizer assim, meio desinteressado também. Eu acho que esse era o grande charme dele, porque ao mesmo tempo que ele era extravagante no jeito de se vestir e com essa necessidade louca, né, das pessoas o verem, o notarem, ele também era tímido. Então imagina, essa contradição acho que chamava bastante a atenção das mulheres. E aí o que aconteceu? Ela percebeu que ele não sabia patinar, ele tava ali apoiado na barra lateral da pista, meio, sabe, tentando se equilibrar. Ela ficou com dó dele e foi lá, e aí tudo começou. Eles saíram ali da pista de patinação, ficaram um tempo numa praça de alimentação que tinha lá, enfim. E aí começaram a conversar e viram bastante identificação no que eles falavam. Ele começou a contar que gostaria de ser um cantor. Inclusive ela fala aqui no livro que ela sempre sentiu o Elvis assim, muito focado em mostrar o talento que ele tinha, o talento que ele tinha, né? Falo tem porque, enfim, pra mim o Elvis não morreu. E aí o que acontece? Ela era muito assim, paciente, né? E os dois tinham uma química muito legal nesse sentido, assim. Ela gostava muito de ouvir o Elvis, né? Contar sobre os sonhos dele, etc. E aí foi, nossa, amor à primeira vista.
Acontece que a sessão lá de patinação acho que durava até umas 10 horas da noite. Aí ia ter uma outra sessão que ia até meia-noite. Então ela falou, ó, eu vou ficar aqui com você mais um pouco, se você topar. Na verdade acho que foi ele que convidou. E aí ela falou, bom, eu vou ligar lá na minha casa, né, pra avisar que eu vou ficar até um pouquinho mais tarde. Só que ela não tinha telefone. Então imagina, ela não tinha telefone. Então pra não ficar feio, né, porque ela não queria mostrar pro Elvis que ela não tinha telefone. Então ela fingiu ligar lá pros pais. E aí, no final das contas, ela teve que ligar pros tios, né? Deu na mesma, porque os tios eram vizinhos dos pais, pra avisar que ela ia ficar até um pouquinho mais tarde. Aí imagina a situação, o pai da menina, eu acho que era pastor, sei lá o que ele era, mas assim, era um cara de 1,88m, super mal encarado. Ela ficou morrendo de medo do pai, enfim, pegar ela pelo pescoço depois, né? E tinha até uma coisa interessante, que a casa era pequena e eram bastante, acho que ela tinha mais 3 irmãs, 2 irmãs, sei lá. Então eles dormiam tudo meio amontoados lá, sabe? O pai, acho que dormia na sala de estar. Então quando o pai ia dormir, era decreto, assim, todo mundo ia dormir. Mas como era sábado, eles sabiam que ela ia ficar até um pouquinho mais tarde, acho que não teve problema. Mas não tão tarde, né? Porque ela ia voltar depois da meia-noite. Acontece que aí o Elvis falou assim, ah, não vamos ficar aqui não, vamos lá pra um drive-in. Aí eles foram lá pra um drive-in, e acho que é um drive-in, se eu não me engano, pra comer um hambúrguer e tomar um milkshake. E ali rolou o primeiro beijo, ó, que romântico. Mas foi um beijo bem casto, assim, sabe, um selinho, segundo ela, né? Enfim, segundo o autor, né, obteve do relato dela, foi só um selinho. E eu acredito, viu, porque naquela época era diferente de hoje, sei lá, não sei. Enfim, foi amor à primeira vista. Quando o Elvis deixou a menina em casa, e tem um detalhe, o Elvis estava de carro, um Lincoln, e ele já deixou claro pra ela que o carro era emprestado, pra, né, ele se certificar se ela se interessaria em continuar tendo encontros com ele, sabendo que ele não tinha carro. E ela topou de boa. Aí ele deixou ela na casa dela, né, e falou o seguinte, ó, no meio da semana eu volto a falar contigo, aquela coisa de namorinho, né, de crush, né. E no dia seguinte ia ter missa, eles iam se encontrar, e ficou por isso mesmo. Chegou no dia seguinte, ele não foi na missa. Na missa não, no culto. E aí ela começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Falou, meu, acho que o cara, né, brincou com meus sentimentos. Sabe aquela história de que do dia seguinte, que a gente sai com alguém e a galera meio que some? Então, mais ou menos isso. Mas ela tava enganada, porque o cara foi lá, ligou pros tios dela, quando tinha telefone, né, achando que era a casa dela, e avisou que ia passar lá durante a tarde ou a noite, uma coisa assim, pros dois saírem. E aí eles engataram nesse namoro, assim, saindo todos os dias. Ele deu um anelzinho pra ela, aquela história toda. E chegou o grande dia dela apresentar o Elvis pros pais, né? Aí que ela se deu conta de que talvez os pais não gostassem dele, porque ele era um cara super esquisitão, como eu já contei pra vocês. Aliás, ele era motivo até meio de chacota na escola, as pessoas não gostavam dele, achavam ele muito diferentão. E ela caiu na real, e de fato isso aconteceu. O pai dela não gostou dele, até a irmã dela, da Dixie, né, uma forma de dizer que também desaprovava, levantou as sobrancelhas quando ela apresentou o Elvis assim meio de longe e tal. O Elvis estava de costa, aí ela mostrou pra irmã ergueu a sobrancelha, esse cara é esquisito. E foi, sabe? E aí ela ficou pensando, putz, mas mesmo assim eu vou continuar com esse cara que eu gosto dele. Daí chegou a vez de acontecer o inverso, ou seja, o Elvis apresentar a Dixie pros pais. E aí que começa a coisa a ficar meio assim, mais séria, né? Mais assim, mais, como pode dizer assim, mais apreensiva, porque pra quem sabe, né, da história, né, o Elvis e a mãe dele tinham uma relação assim, nossa, de unha e carne. Eles eram assim como se fossem, sei lá, assim, uma coisa assim meio grudada mesmo. E eu acho que isso se deve ao fato do Elvis ter perdido um irmão gêmeo, né? Na verdade perdeu ali, ele nem chegou a conhecer de fato, porque morreu ao nascer, né? Foi natimorto, vamos dizer assim, né? E a mãe, acho que transferiu toda essa preocupação da perda do outro irmão pro Elvis. Então ela achava que o Elvis corria perigo a todo momento. Por exemplo, atravessar a rua, ia com ele, levava ele pra escola. Então o que acontece? Quando a menina chegou lá, ela fez a vez do que o pai do Elvis faria, né? Se fosse uma menina, aliás, se fosse um menino a ser apresentado ali na casa, né? Fez um interrogatório. E é até curioso falar isso, porque naquela época, imagina, uma época machista, etc, década de 50, a mãe, ou seja, a sogra, né, fazer um interrogatório com a menina, muito estranho, né? Ao contrário, né? Geralmente o pai faz isso com o genro, né? Com o rapaz, né? Mas aconteceu exatamente o contrário. E ficou aquele puta climão, né? A menina lá tendo que responder onde ela morava, o que ela fazia, o que o pai fazia, se ela era religiosa, como os dois se conheceram, sabe aquele papinho? Mas no final das contas deu tudo certo. Aconteceu que a Dixie ficou tão próxima da Gladys, que é a mãe do Elvis, que elas ficaram amigas também, inseparáveis. E o Elvis ficou feliz porque na verdade ele tinha uma relação tão bacana com a mãe que ele esperava mesmo uma aprovação.
E não queria nenhum tipo de conflito. O Vernon, que era o pai do Elvis, que era um cara meio assim, segundo o autor, né, dizia que ele não se envolvia muito com as coisas da família, era um cara meio distante. Tanto é que a Dixie falava uma coisa super interessante aqui, pelo menos nos relatos, né? Ela dizia assim que parecia que o Elvis era o pai da família, né? E o Vernon era um garotinho, ou seja, um cara que ficava meio ali de canto, né? Aí tem uma passagem bem bonitinha do livro aqui que fala que ele cantava pra ela. Claro, né? Não vai cantar, né? Elvis Presley. E são duas músicas que eu nunca ouvi na vida. Uma tal de Tomorrow Night e My Happiness. Aliás, eu preciso falar uma coisa interessante desse livro. Eu tô descobrindo melodias, sons assim que eu nunca na vida sonhei em conhecer. Tem até, inclusive, aqui numa passagem do livro que fala sobre um quinteto, um quarteto de presidiários. Cara, muito interessante a música deles. Assim, é uma pegada meio The Platers, né? Por ser um coralzinho, né? Um grupo musical e tal. Mas linda a música, sabe? E não só isso, né? Mas os hábitos dos jovens daquela época. Por exemplo, o Elvis gostava de tomar vaca roxa. Nunca ouvi vaca roxa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É um sorvete de baunilha com refrigerante de uva. Eu já ouvi vaca preta, que é sorvete de baunilha também, né? Com Coca-Cola, mas com refrigerante de uva. Primeira vez, agora fiquei curiosíssimo para experimentar isso. Enfim, tá valendo muito a pena porque você faz uma imersão de época, sabe? É muito legal mesmo, tá valendo muito a pena. Bom, resumo da ópera, deu tudo certo. Tanto é que tem um episódio super curioso. Apareceu uma menina lá na casa do Elvis, a Dixie tava lá, e aí deu mole pro Elvis e tal. E aí a mãe do Elvis meio que chamou a atenção da Dixie. Falou assim: você tem que tomar as rédeas aí, porque a menina vai tomar o seu lugar aí. Então, quer dizer, ela tava torcendo pra que a Dixie continuasse com o Elvis. É claro que esse relacionamento não deu certo, né? A gente sabe o que aconteceu. O Elvis, enfim, né? Foi pra outros campos aí. Mas é curioso ver, né? Como é que surgiu o romance na vida dele, né? E como ele era um cara bacana, né? Um bom moço, né? Como se dizem hoje, como se dizia antigamente. E nesse clima de Dia dos Namorados, achei legal dividir isso com vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like. Se tiverem também outras histórias envolvendo Elvis com namoradinhas e tal, escrevam aqui. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!